os sons que você vai ouvir podem ser extremamente perturbadores. É brincadeira, é só o apartamento do lado que tá em reforma. Então, desculpa pelo barulho, mas a gente vai gravar mesmo assim. Cessacionismo. A doutrina que afirma que os dons do Espírito Santo cessaram. Mas será mesmo? Quer saber tudo sobre esse assunto? Então, puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. O cessacionismo é uma doutrina teológica dentro do cristianismo que afirma que os dons milagrosos do Espírito Santo, como línguas, profecias e curas, cessaram juntamente com a era apostólica, ou seja, após a morte dos apóstolos do Novo Testamento. Os cessacionistas acreditam que esses dons foram concedidos especificamente para a fundação da igreja primitiva e a validação do evangelho, e que após o estabelecimento da igreja e a conclusão do cânon do Novo Testamento, esses dons não são mais necessários e, portanto, não são mais operacionais. Os cessacionistas frequentemente argumentam que a conclusão do cânon bíblico e a suficiência das escrituras eliminam a necessidade de revelações adicionais através de dons como o da profecia. Eles sustentam que a Bíblia é completa e suficiente para guiar a vida cristã e a doutrina. O cessacionismo é mais comum entre certas tradições protestantes, como os batistas, os presbiterianos e outras denominações reformadas. Em contraste, denominações pentecostais e carismáticas, como as Assembleias de Deus, por exemplo, acreditam na continuidade dos dons espirituais. Os continuacionistas, que são contrários ao cessacionismo, acreditam que os dons do Espírito Santo continuam a estar disponíveis para os cristãos de hoje, da mesma forma que estavam na igreja primitiva. Eles defendem que não há base bíblica clara para a cessação desses dons, e que a experiência contínua de muitos cristãos em relação com esses dons é uma evidência clara de sua continuidade. O debate entre cessacionismo e continuacionismo é uma questão teológica significativa que influencia práticas e crenças em muitas denominações cristãs. A crença no cessacionismo começou a se desenvolver nos primeiros séculos da era cristã, embora não de forma uniforme ou completamente definida como é hoje. Durante a era apostólica, os dons do Espírito Santo, como profecia, cura e falar em línguas, eram comuns e amplamente reconhecidos na igreja primitiva. Esses dons eram vistos como sinais autênticos da presença do Espírito Santo e também da verdade do Evangelho. Com a morte dos apóstolos e a formação do cânon do Novo Testamento, houve uma mudança gradual na percepção desses dons. Alguns pais da igreja, como Justino Mártir e Irineu, ainda falavam sobre a continuidade dos dons espirituais. No entanto, outros começaram a notar um declínio na manifestação desses dons, como por exemplo o teólogo Orígenes, que observou que os sinais e maravilhas eram muito mais frequentes no início da igreja. Tempos depois, Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais influentes da igreja, afirmou que os dons milagrosos haviam cessado, mas posteriormente, em sua obra A Cidade de Deus, ele reconheceu que os milagres ainda ocorriam. Durante grande parte da Idade Média, a Igreja Ocidental, a Católica Romana, experimentou uma diminuição nas referências aos dons miraculosos, embora ainda houvessem relatos de milagres associados a santos e relíquias. O foco teológico então mudou para os sacramentos e a autoridade da Igreja. Mais adiante, Martinho Lutero e João Calvino, dois dos principais líderes da Reforma Protestante, adotaram uma visão cessacionista. Calvino, em particular, argumentou que os dons milagrosos tinham um propósito específico na fundação da Igreja e que cessaram com a era apostólica. Ele afirmou que os milagres eram necessários apenas para a confirmação do Evangelho em sua fase inicial. No período moderno, muitos teólogos puritanos, como John Owen e Jonathan Edwards, apoiaram a visão cessacionista, argumentando que os dons miraculosos já não eram necessários após a conclusão do cânon bíblico. Já durante o período do Grande Despertar e outros movimentos de avivamento, houve um aumento no interesse pelos dons do Espírito Santo, mas a maioria dos principais líderes evangélicos ainda manteve uma posição cessacionista. No início do século XX, o movimento pentecostal e mais tarde o movimento carismático desafiaram fortemente o cessacionismo, promovendo a crença na continuidade dos dons espirituais. Isso levou a um grande debate teológico dentro do cristianismo.
Hoje, a divisão entre continuacionistas e cessacionistas continua. Teólogos estudiosos continuam a debater e refinar seus argumentos com base em novas interpretações teológicas e experiências contemporâneas. Como você pode ver, a crença no cessacionismo tem uma longa e complexa história enraizada em desenvolvimentos teológicos e também históricos ao longo dos séculos. Ela evoluiu a partir de observações práticas e interpretações bíblicas dos primeiros líderes da igreja e foi moldada por influências teológicas ao longo do tempo. Mas, obviamente, essa doutrina não foi tirada do nada. Os cessacionistas baseiam suas crenças em várias passagens bíblicas que eles interpretam como indicativas de que os dons do Espírito Santo eram temporários. Vamos ver algumas delas. 1 Coríntios 13, 8, 9 e 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Os cessacionistas entendem o que é perfeito como a conclusão do cânon do Novo Testamento, ou seja, a revelação completa das Escrituras. Assim, com a conclusão do Novo Testamento, os dons revelatórios como profecias e línguas cessaram. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Os dons de apóstolos e profetas eram fundamentais para a fundação da igreja primitiva. Uma vez que essa fundação foi estabelecida, esses dons não seriam mais necessários. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Para os cessacionistas, os sinais e milagres serviram como confirmação da mensagem dos apóstolos. Com a mensagem confirmada e o Novo Testamento completo, os sinais milagrosos cessaram. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os cessacionistas entendem que os sinais de um verdadeiro apóstolo mencionados por Paulo eram distintivos e exclusivos dos apóstolos do primeiro século. E aqui se levanta uma outra polêmica. Os apóstolos do Novo Testamento tinham uma função única, que era a fundação da igreja. Tendo essa fundação um evento histórico que não se repete, a maioria dos cessacionistas não acredita que existam apóstolos hoje em dia. Não no sentido que existiam no primeiro século, com a mesma autoridade, função e capacidade de realizar sinais e maravilhas. Eles veem os apóstolos como um grupo específico único, que exerceram funções que já não são mais necessárias hoje. Judas 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. De acordo com o texto, a fé foi entregue uma vez, ou em outras traduções, de uma vez por todas, sugerindo que a revelação divina estava completa com a era apostólica, eliminando então a necessidade de dons revelatórios contínuos. 1 Coríntios 14, 21 e 22. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. De acordo com os cessacionistas, as línguas são vistas como um sinal temporário para os descrentes, especialmente os judeus incrédulos. Uma vez que o propósito foi cumprido, esse dom também cessou. É importante mencionar que existem diferentes graus de cessacionismo, que variam de uma visão completa a uma mais moderada. O cessacionismo completo defende que todos os dons miraculosos cessaram, juntamente com a era apostólica, enquanto o cessacionismo moderado acredita que, mesmo os dons tendo cessado, Deus ainda pode ocasionalmente usá-los de maneira soberana. Eles não necessariamente negam a possibilidade absoluta de manifestações extraordinárias do Espírito, mas veem essas manifestações como extremamente raras e não normativas para a vida da igreja. De qualquer forma, as duas vertentes concordam
que outros dons mencionados na Bíblia continuam, como ensino, liderança e misericórdia, por exemplo. Isso porque a Bíblia Sagrada possui mais de uma lista de dons que seriam distribuídos aos crentes para o serviço da igreja. Portanto, é muito importante distinguir entre os diferentes tipos de dons mencionados. Há os dons do Espírito Santo, ou carismáticos, que são aqueles considerados como sinais miraculosos, e os dons de serviço, ou ministeriais, que não são considerados miraculosos, mas sim habilidades dadas por Deus para a edificação uns dos outros dentro das comunidades cristãs. Em resumo, os dons carismáticos que os cessacionistas tipicamente acreditam que cessaram incluem profecia, línguas, interpretação de línguas, dons de curar, operação de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, no sentido de fé milagrosa ou para a realização de milagres, apóstolos, no sentido fundacional e revelatório, e profetas, no sentido revelatório do Novo Testamento. Já os dons que são considerados contínuos e essenciais para o funcionamento da igreja são mencionados em passagens como Romanos 12, do 6 ao 8 e Efésios 4, do 11 ao 13, e incluem serviço ou ministério, ensino, exortação ou encorajamento, contribuição ou generosidade, liderança ou administração, misericórdia, evangelistas, pastores e mestres. Conta aqui pra mim nos comentários se você concorda com a visão cessacionista ou não. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E também ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link dessa playlist vai estar bem na tela final desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês, eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.